Janja da Silva. Janja da Silva, que foi tema de debate nesse fim de semana por uma frase. Ela xingou o Elon Musk. Conta a história para nós aí, Raniele. Pois é, a Janja, que participava do CRIA G20, que é o G20 social, em um painel sobre desinformação e regulamentação das redes sociais, ela foi interrompida pelo som de uma buzina, aparentemente de um navio. E aí, na hora, ela levou um susto e ela fez uma alusão a Elon Musk, o dono do X, e que a gente já vem acompanhando ao longo desse ano, que teve vários atritos com o STF, o presidente Lula também chegou a falar, a comentar sobre o episódio, e a Janja disse que não tinha medo dele e soltou um palavrão. Tem, inclusive, o momento que a Janja proferiu esse xingamento. Vamos ver. Vamos ver. Que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. O Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pois é, e isso repercutiu negativamente, né, dentro do próprio governo, e até o próprio presidente da República, Lula, horas depois dessa fala de Janja, ele também fez ali um discurso e mandou uma indireta, dizendo que ninguém deve xingar ninguém. Vamos ver o trecho da fala do presidente. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm o que comer, porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. E isso, claro, como já era de se esperar, gerou muita repercussão. Os nomes, né, da direita, também bolsonaristas, levaram o tema aos trend topics do X, com palavras até machistas contra Janja. E dentro do governo tem uma avaliação, inclusive dos diplomatas, que boa parte está no G20, de que isso sim pode prejudicar a relação com o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nomeou Elon Musk para um cargo estratégico do governo. Mas também repercutiu aqui no Congresso Nacional. Na Câmara, já há um pedido protocolado pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Ele protocolou no último sábado, pedindo a convocação. A gente sabe que os termos convocação, eles são... também tem uma mensagem, ao invés de um convite, convocar um ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para dar esclarecimentos. Fala de Janja e isso pode, de fato, atrapalhar o Brasil. O deputado Van Hatten argumentou exatamente isso, Amadeu, que pode atrapalhar a cooperação internacional. Já o presidente Lula ontem disse que vai tratar Trump como chefe de Estado e com respeito. Vamos lá, rapidinho, por causa do meu tempo, certo, Ari? Vamos lá. Apropriado, só alimenta, coloca gasolina na fogueira e a polarização recrudesce, e aí aquele fla-flu que eu acho que o presidente Lula deveria fazer mais esforço para diminuir, para arrefecer, é retroalimentado. A fala infeliz, um momento, a gente viu pela imagem que foi num momento ali improvisado, de descontração, mas completamente inapropriado para a primeira-dama. Cabe ida do embaixador à Câmara, professor? Não cabe. Agora, a fala e outras falas foram desastrosas. O ideal ficar calada sobre questões que não são da sua esfera. Lembre-se, ninguém votou nela. Ela não era candidata a presidente nem a vice. Salvo engano, era o Lula e o Alckmin. Só isso. E não tem machismo e gênero isso. Não, tem política. Então, o silêncio é o melhor nesse momento. Franci. Não é uma questão de sinalizar como uma mulher deve se comportar no posto de primeira-dama, mas como uma figura política deve se comportar.
E não é com xingamentos, não é com deboche, isso não é o correto. Então, quando se criticava Jair Bolsonaro, quando se criticava Michele, quando se critica qualquer político pela falta de postura em determinados momentos, também tem que se criticar a Janja, não foi nada legal, Amadeu. Alessio. Olha, Amadeu, extremamente desnecessário, né? Em um momento que o presidente Lula já tem dificuldades para dialogar com o Trump, todo mundo sabe que ele, inclusive, sinalizou uma torcida pela Câmara, então já seria um impeditivo aí, ou pelo menos uma certa barreira para ser quebrada ainda nesse diálogo com os Estados Unidos, o próximo presidente, e a Janja acabou aí dificultando um pouco mais, ou diria muito mais, essa relação que já não é tão fácil, Amadeu. Eu fecho com vocês sua avaliação, inclusive como jornalista e mulher. Raniele. Olha, de fato a fala da Janja foi desnecessária, ela não teria que se comportar dessa forma, até porque ela é primeira-dama, um evento que reúne vários membros internacionais e que deveria, nesse momento, ter o foco para a ação social do G20, desviou. Ao invés de predominar essa pauta social, foi para essa pauta da primeira-dama e o comportamento dela. Eu acredito que ela, como mulher e primeira-dama, deve sim se manifestar sobre vários assuntos, como ela já até se manifestou sobre o caso de Elon Musk, mas não dessa forma, sempre com respeito, até porque a gente está sediando um evento de muita importância. Agora, eu acho que, de fato, não vale essa vinda do ministro aqui, porque não é, na verdade, só para prestar esclarecimento. É um fato político que eles querem criar e usar isso, né, para deteriorar a imagem do governo. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília.